Olá, bem-vindos ao nosso canal para mais um episódio sobre Passaporte Agro. Passaporte Agro foi o título que nós definimos aqui para uma série de publicações sobre oportunidades de carreira no agronegócio. Quando falamos oportunidade de carreira, tanto no conceito do emprego, o vínculo empregatício tradicional de carteira assinada, como as oportunidades para empreender no agronegócio. Eu queria pedir já de antemão, você que está nos ouvindo, para se inscrever no nosso canal. Não vou pedir para curtir, só se você gostar, você curte. Mas peço para que você compartilhe o nosso conteúdo com pessoas que você entende que acompanhe esse tipo de notícia ou está precisando talvez de uma reflexão sobre esses assuntos, e esse conteúdo vai ser útil. Então, sempre nessa linha, a gente agradece aí quem puder compartilhar. Eu queria fazer algumas pequenas retificações de algo que foi comentado em nosso último episódio. Primeiro, e acredito que eu já tenha falado isso em outros episódios, eu comentei que eu nunca havia trabalhado no mercado B2C e sempre no mercado B2B. E refletindo sobre esse tema, até numa caminhada recente, eu cheguei à conclusão que isso é uma inverdade. Até porque, como eu comecei a trabalhar muito cedo, eu já falei isso aqui em outras ocasiões, aos 8 anos de idade, e eu trabalhei sim no B2C, chamado Business to Consumer, o atendimento ao consumidor final. E eu vendi bolo na rua, saía com uma bandeja de bolo, minha mãe fazia o bolo, forrava ali com um pano de prato, e a gente saía, tanto meu irmão quanto eu, para vender isso na rua. Então a gente andava, passando em oficinas, em lojas, oferecendo ali. Vendi também picolé, empurrando o carrinho de picolé por um tempo, também B2C. Trabalhei em supermercado como embalador, como repositor, também ali o supermercado, o atendimento ao consumidor final. Inclusive tinha muitas interações com os clientes nessa parte, quando eu trabalhava ali no caixa, fazendo ali como embalador no caixa, mas como embalador. Pelo que eu me recorde, foram essas, e uma experiência que para mim foi uma experiência muito interessante na minha vida, ali meados dos 14 até os 16 anos, ou foi 15 para 17 anos, quando eu trabalhei numa escola. Trabalhei em duas escolas, uma escola pública, a Escola Polivalente de Itamaraju. Eu era estagiário, mas era um estágio remunerado, e eu trabalhava o dia inteiro. Eram 2 estágios na secretaria escolar, e ali também era B2C. Eu atendia alunos e atendia ex-alunos, ou pais que iam lá buscar documentação, transferência, certificados, etc. E numa outra escola eu tinha um papel muito parecido, também ali ajudando os professores, quando a tecnologia... imagina, eu tinha 15 para 17 anos, já faz muito tempo, mais de 20 anos, e a tecnologia estava surgindo, chegando ali, e eu tinha um papel ali à frente desse tema lá na escola. Então, só retificando, então, eu já atuei no mercado B2C. Eu falei que no episódio de hoje eu ia contar um pouco de como eu vim parar no mundo de vendas ou na área comercial. Então eu vou desmistificar aqui algumas coisas sobre área de vendas e área comercial. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, eu falei que havia uma visão um tanto quanto distorcida sobre o papel de vendas. E eu não quero aqui rotular ninguém, até porque existem esses profissionais de vendas que tem uma pegada mais, eu vou chamar aqui pitbull, de ir para cima e tal. Mas antes
de falar especificamente desse ponto, eu queria levar aqui uma reflexão para você que está nos ouvindo ou está nos assistindo. Você já entrou numa loja varejo, para comprar um sapato, uma camisa, e logo que você entra na loja, alguém já te aborda e ali fica de cima? Nem todo cliente gosta disso. Pode ser que tenha algum cliente que ele próprio vai pedir ajuda. Olha, eu estou com um tempo curto, eu quero olhar uma camisa da cor tal para dar de presente, tal tamanho, você me ajuda? Tem esse perfil de cliente com essa necessidade. Mas tem um cliente que entra na loja e, de fato, às vezes ele está com tempo, está esperando alguém, uma ligação, e ele quer, de certo modo, distrair. Ele está vendo as novidades. Pode ser que ele saia da loja e compre, pode ser que não. Pode ser que ele veja na loja algum produto e vai falar assim, eu vou voltar aqui depois para comprar. Mas não é naquela hora. Então é importante que o vendedor, nesse caso o vendedor varejista, faça essa leitura ou faça essa pergunta. Eu tenho notado em algumas lojas, dependendo do tipo de loja, essa pergunta do vendedor ou da vendedora é para tentar entender o perfil do consumidor. Você precisa de ajuda? Olha, se você precisar de ajuda, está aqui o meu cartão, esse é o meu nome. Ou seja, já é certamente uma evolução para evitar essa abordagem. Uma outra coisa na área de vendas que é reprovável, e eu recomendo você que está nos assistindo e que é da área de vendas, por favor, não faça isso se você já fez, se você costuma fazer ou se você já viu alguém fazendo. É quando o vendedor chega para o cliente e diz: me ajuda, compra comigo porque eu preciso bater minha meta, eu estou longe da minha meta, eu preciso da sua ajuda porque minhas vendas estão muito ruins. Não fala isso. Esse aqui não é um curso de vendas, tá? Mas eu queria trazer essa informação porque soa muito mal. Então eu quero aproveitar para trazer esse feedback. Mas voltando, como eu fui parar na área comercial? Então esses estigmas de área comercial ou de vendedor sempre me assustaram. Aquele cara que interrompe o intervalo de um programa de televisão com uma máquina, na época as máquinas de fotografia que fazia 1 milhão de coisas, e falava: os primeiros 100 que ligarem vão ganhar um desconto, ou propaganda de emagrecedor, que, né, os 10 primeiros que ligarem. Então tudo isso me deixou sempre muito incomodado. E aí na empresa que eu trabalhava, eu fiquei nessa empresa por mais de 10 anos, eu entrei como estagiário, fui galgando, né, posições em várias áreas, na área de qualidade, atendimento ao cliente, foi onde eu fiquei mais tempo, assumi a gerência de operações, que englobavam várias áreas, e num dado momento eu comecei a atuar como gerente de relacionamento, pós-venda, cuidava de clientes, B2B, eram várias empresas, mais de 500 empresas, né, nacionais, multinacionais, enfim. E naquele processo, atendendo essas empresas, eu comecei a observar que havia oportunidades nesses clientes que ninguém estava explorando. Ou seja, alguém lá atrás fechou o contrato com essa empresa tinha contrato ali, né, a gente tinha um contrato de prestação de serviço com essa empresa, mas ninguém voltou lá para explorar novas oportunidades. Então eu ia nesses clientes com o objetivo de garantir a satisfação, fazia pesquisa de satisfação, atualizar os contatos, saber se ele estava sendo bem atendido ou não, se tinha acontecido alguma coisa que ele queria reportar, se a nota fiscal estava chegando ali com a clareza, no timing adequado, enfim, era um trabalho de pós-venda. Para garantir isso, aquela história do cliente falar: poxa, o vendedor só aparece aqui na hora que ele quer fazer uma nova venda, depois não aparece mais. Então, mais uma dica aí importante. Depois nós vamos fazer uma seleção das principais dicas aqui que devem ser evitadas aí pelos vendedores. Acho que eu falei 3 até agora. Bom, seguindo aqui. Quando eu comecei a fazer esse trabalho de pós-venda, fiz lá segmentação de clientes, por ramo de atividade, que hoje fala-se muito de indústria, né? Qual indústria, mas segmentação por ramo de atividade. Eu me lembro que tinha escolas, empresas do ramo de mineração, empresas do ramo hospitalar, empresas que atuavam com o setor jurídico, né, escritórios de advocacia,
Me lembro de indústrias como, não vou citar nomes aqui, né? Não sei se eu citei algum, vou tomar cuidado para não citar nomes de empresas. Mas enfim, fizemos ali essa segmentação e aí, com base no porte das empresas, no faturamento que nós tínhamos, a gente criou um plano para poder visitar esses clientes com esse foco no relacionamento. A surpresa é que, em decorrência desse trabalho de pós-venda, onde eu não ia com essa abordagem provocativa da venda, eu ia visando estreitar o relacionamento, visando melhorar o atendimento, os clientes me recebiam desarmados, porque eu não tinha título de vendedor. E eu, inclusive, gostava de usar o termo gerente de relacionamento. Até por muitos anos eu carreguei esse título, porque eu sempre gostei. E aí, em uma das empresas que eu fiz essa visita para poder, né, estreitar o relacionamento e tal, foi uma questão de oportunidade ali. Eu criei um relacionamento com uma diretora de um cliente, hoje uma das maiores empresas do ramo de mineração, enfim, possivelmente alguém vai saber qual é. E ali, a partir dessa conversa, surgiu uma oportunidade que resultou depois para a empresa num dos maiores contratos que a gente tinha. E o objetivo ali, eu não vou entrar muito no detalhe, até para não revelar informações aqui confidenciais, nós construímos um projeto que era um escopo similar a um escopo de BPO, né, um escopo de Business Process Outsourcing, ou seja, terceirização de processo de negócio. A gente assumiu para uma área dessa empresa um contrato grande por muitos anos e nasceu dessa conversa estreita. Eu não fui lá vender, eu fui para discutir, estabeleci uma relação de confiança e o cliente trouxe: olha, eu estou com esse problema, você consegue me ajudar com isso? E daí nós construímos, né, desenhamos ali uma solução para poder atender. E isso começou a acontecer em um cliente, em um outro, e enfim, vários clientes começaram a trazer oportunidades nessas visitas. E aí o diretor da empresa, né, um dos sócios, o diretor comercial, depois de muitos anos na empresa, mais de 10 anos também, havia pedido para sair da empresa, estava buscando outra oportunidade. E o diretor ali, que ficava mais próximo dessa área, me chamou na sua sala e falou: James, você tem feito um trabalho comercial bastante estruturado, mesmo estando no papel de pós-venda. Eu acredito que você reúna as características para assumir a nossa área comercial. Era um cargo de gerente comercial, perdão, acho que eu falei de diretor comercial. Era um cargo para gerente comercial, gerenciar uma equipe de vendas. E ele falou: eu acredito que você reúna todas as qualidades para atuar como gerente comercial nessa vaga. Você conhece muito bem a empresa, né? Eu já tinha, 7 anos na empresa, ou até um pouco mais, e conhecia a equipe, conhecia dos negócios, conhecia dos clientes. E aí, quando ele me falou isso, a minha primeira reação foi: jamais, nunca me passou pela cabeça, porque aqueles aspectos que eu comentei. E aí eu fui franco ali para ele, eu me lembro que a resposta foi na hora. Eu falei: olha, eu até posso assumir, agradeço o voto de confiança da empresa, né, para poder me passar uma oportunidade tão relevante, né, de ser o para-choque, né, ser o front-end ali da empresa com o mercado, mas eu tenho algumas preocupações. Eu não gostaria de ter na minha história curricular, na minha história profissional, o rótulo de vendedor, porque eu não acredito nessa proposta. Eu acho que o vendedor fica muito parecendo aquele cara que quer fazer o cliente comprar o que ele não precisa. E eu sou a favor de uma abordagem mais estratégica, onde se pauta na confiança, em conquistar a confiança desse cliente, em entender os desafios dele, de conversar no mesmo nível que ele a respeito dos problemas que ele tem, ou seja, pensar no cliente do meu cliente. O meu cliente atende que tipo de demanda? Então, quais dores ele tem para poder atender esse mercado? Enfim, um trabalho envolvendo mais estratégia. Quando eu contei isso para o diretor, ele falou: isso não seria nenhum problema, muito pelo contrário. O que você está falando seria uma forma, inclusive, de elevar o nosso nível de abordagem.
E aí ele me contou, foi pela primeira vez que eu ouvi a expressão de tirar pedido. Ele falou, olha, inclusive, se a gente seguir no mercado com uma abordagem de tirar pedido, vai chegar uma hora que a gente vai perder clientes, porque o mercado está se transformando, a tecnologia está vindo, a gente precisa levar algo diferenciado. E aí eu falei, bom, pensando nisso, se eu vou ter liberdade para poder estruturar uma nova forma de abordagem, eu topo assumir a área comercial. E assim foi, eu assumi a gerência comercial nessa empresa. Acredito que eu tenha ficado no papel por 3 ou 4 anos, estruturei a área de back-office, porque eu vi ali que tinha problemas relacionados ao acompanhamento de contratos vencendo ou vencidos que não tinham sido renovados, porque ninguém monitorou ali para poder antecipar o envio ali do tema aditivo, avaliar se tinha um reajuste ali pelo GPM, PCA, o escopo mesmo daquele contrato era um contrato antigo, tinham N serviços novos que não estavam naquele contrato. Então esse trabalho eu fazia lá no pós-venda e agora eu, vamos dizer, institucionalizei isso para a companhia, para fazer isso com todos os contratos. Além de um trabalho com o time de vendas, ali para poder levar essa abordagem mais consultiva, mais focada no relacionamento, num trabalho de abordagem por especialização, com vendedores focando em determinados segmentos de mercado, aí ele conseguia falar a linguagem do cliente. Então tudo isso eu coloquei em prática nessa empresa. E aí um pouco mais à frente eu obtive a oportunidade de mudar de área, depois de quase 11 anos nessa empresa, de ir para uma área de tecnologia. Foi quando a primeira vez eu assumi um papel de gerente comercial nacional. E aí eu aceitei, era para atuar com tecnologia, foi quando eu de fato descobri esse mundo de soluções de mobilidade, descobri pela primeira vez a palavra Android, sistema operacional Android, isso foi em 2010 para 2011, estava surgindo, né, esses dispositivos, as soluções de tecnologia, de hardware, de software, então eu mergulhei nesse mundo, então foi assim que eu fui parar na área comercial e estou até hoje. Aí passei por essa empresa, depois eu constituí uma empresa, né, uma startup, que tinha uma pegada de tecnologia, de integração, né, de tecnologia, e eu continuei com esse papel comercial, mais integração de parceiros, e eu fui criando gosto por essa área, entender toda a dinâmica de comportamento de consumidor, de processo de vendas, área de pré-vendas, enfim, fui trabalhando com isso. Depois eu fui para uma multinacional, também no papel, gerente comercial especializado, já focado no agronegócio. E depois fui para uma outra empresa, também mantendo o papel voltado para a gestão, né, de clientes. Então esse papel já me acompanha, eu acredito que desde 2007, num cargo de gerente comercial, talvez como gerente de relacionamento, 2006. Então pelo menos aí 15 anos, né? 15 está caminhando para 20 anos a minha atuação na área comercial. Bom, outro tópico que eu queria aproveitar aqui no ensejo é para falar das oportunidades que se tem na área de vendas. Existem vendas no agro em várias áreas, em vários pontos das cadeias produtivas, né? Dos elos. Eu vou pegar um exemplo, até pelo tempo aqui não delongar, e a gente continua isso, né? Já que teremos vários episódios, eu vou escolher só um aqui agora e a gente fala dos demais no próximo. Vamos falar sobre o mercado de vendas de insumos agrícolas, ou seja, o varejo de insumos agrícolas. Para quem não é do agro, a loja é o supermercado de produtos agropecuários. Se você já foi numa cidade interior, na região metropolitana da cidade que você mora, normalmente na região metropolitana, porque dentro de cidade grande, dificilmente você vai encontrar uma loja de revenda de produtos, né, de insumos agrícolas, né, produtos veterinários e tal, exceto Belo Horizonte, né, porque aqui nós temos a drogaria Araújo, e Araújo vende tudo, inclusive remédio, e lá também tem produtos agroveterinários. Mas no geral você vai ter empresa, as famosas aí, Casa da Ração, Casa do Adubo, essas empresas que, Casa do Fazendeiro, cada uma vai abordar um nome assim mais ligado a coisas do campo. São essas as varejistas de insumos agrícolas. Vende defensivos agrícolas, vende maquinários, vende enfim, tudo que se precisa no campo, desde uma bota
um produto ali para poder aplicar, né, para matar rato, enfim, tem tudo isso vende nessas lojas. E esse setor de varejo, o varejo de insumos agrícolas, passa por um processo de transformação imenso, de concentração. Bom, só em ter lembrado desse aspecto, eu já vou parar por aqui e vou deixar para tratar isso no episódio da próxima semana, porque eu quero falar um pouquinho do varejo e eu vou dedicar um episódio só para isso. Primeiro, nós temos, pelo levantamento que eu tinha feito anteriormente, no Brasil, pelo levantamento, acho que são mais de 6.000 lojas de revendas de insumos agrícolas. Nós vamos confirmar isso na Associação Brasileira, que representa, né, o setor varejista do agro, a ABAP, se não me falha a memória. Vou confirmar esse número, ou na associação, a ABRAC, enfim, estou tentando lembrar aqui a sigla. Qual o número de lojas, qual o número de empregos que se tem, e aí você vai entender que as lojas fazem esse trabalho de classificação também, de segmentação, quem são os principais clientes, e ali às vezes tem vendedores, né, ou executivos de venda dedicado para esses grandes clientes, ou atende um grupo menor, poucos clientes, para conseguir fazer um atendimento diferenciado. Você tem um atendente de balcão, você tem as pessoas que fazem esse pós-venda que eu comentei, às vezes um pós-venda mais técnico, de suporte ali para aquele produtor, mas nós vamos dar, vamos dizer, um duplo clique em tudo que envolve o varejo de insumos agrícolas. Esse é um tema que eu quero explorar. E a relação dele com o produtor é uma relação B2B. Porque o produtor rural que vai numa loja de insumos agrícolas, ele não vai ali como pessoa física. Normalmente ele vai representando a empresa dele, que é uma empresa rural. E o que ele está comprando ali naquela loja é para o seu processo produtivo. Então é uma relação B2B. Isso é muito importante para você, vendedor de lojas de insumos agrícolas. Se você está falando com uma pessoa física, mas ela está ali representando uma empresa, os argumentos de venda têm que ser argumentos mais racionais. O que isso vai impactar no negócio daquele produtor? Então nós vamos explorar isso no próximo episódio, vendas no setor de insumos agrícolas, o varejo de insumos agrícolas. E vamos fazer um pouquinho também, citar ali a concentração que está havendo nesse mercado, para você entender e se preparar para as oportunidades, tá? Muito obrigado. Se gostou, agora eu posso te perguntar. Assistiu? Deixa aqui o seu curtir ou um comentário. Quer acrescentar algum ponto? Esquecemos de citar algo? Discorda de algum aspecto que foi trazido? Tem alguma dúvida? Por favor, interaja aqui conosco. Até mais.